Seja bem-vindo ao curso Pré-ENEM da plataforma Mais e FMG. Essa é a primeira aula. Vamos abordar uma questão do Enem que foi cobrada sobre função, especificamente sobre função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Ok? Questão 161, referente ao caderno azul da prova do Enem 2017. No primeiro ano do ensino médio de uma escola, é apto os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A e os meninos o conjunto B, de modo que os pares formados representem uma função de A em B. Com base nessas informações, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é: alternativa A, F é injetora, pois para cada menina pertencente ao conjunto A, está associado um menino diferente pertencente ao conjunto B. Alternativa B, F é sobrejetora, pois cada par é formado por uma menina pertencente ao conjunto A e um menino pertencente ao conjunto B, sobrando um menino sem formar par. Letra C, F é injetora, pois duas meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam par com um mesmo menino pertencente ao conjunto B para envolver a totalidade de alunos da turma. Alternativa D, F é bijetora, pois dois meninos quaisquer pertencentes ao conjunto B formam par com uma mesma menina pertencente ao conjunto A. E, finalmente, letra E, F é sobrejetora, pois basta que uma menina do conjunto A forme par com dois meninos pertencentes ao conjunto B, assim nenhum menino ficará sem par. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Porém, antes vamos apresentar algumas funções e suas características, começando no âmbito geral, sem restrição, quando que a gente tem uma função de A em B. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Se eu tenho aqui o conjunto A chamado de domínio, conjunto B, contradomínio, temos dois elementos do conjunto domínio, A1 e A2, e três elementos no contradomínio. Por exemplo, se o A1 estiver associando ao B3 e o A2 associando, por exemplo, ao B1, isso é uma função. A gente se preocupa apenas com o domínio. Não sobraram elementos aqui no domínio, ou seja, todos tiveram associação no contradomínio, e essa associação é única. Veja, o A1 associou a um único elemento, que é o B3. O A2 associou a um único elemento, que é o B1. Não pode sair, por exemplo, duas ou mais setas de cada um desses elementos do domínio. Seria mais de uma associação. E o conjunto imagem será B1 e B3. O B2 não participa do conjunto imagem. Muito bem, estamos aqui com uma função de A em B. Vamos pegar outro exemplo. Posso pensar, por exemplo, no A1 associando ao B2 e o A2 associando também ao B2. Isso também é uma função, porque todo elemento do conjunto domínio A teve alguém para associar no contradomínio, ou seja, não sobraram elementos aqui no domínio. E essa associação é única. Mas, professor, o A1 associou ao B2 e o A2 associou ao B2. Não tem problema. O que não poderia é sair duas setas de um mesmo elemento do conjunto A, que é o que eu vou representar agora, onde não é uma função de A em B. Vamos pegar aqui um exemplo que representa isso. Por exemplo, o A2 associa ao B1. Então, essa representação não é uma função. Por quê? Porque sobrou elemento no domínio. O A1 está sem uma associação no contradomínio. Então, isso caracteriza uma situação que não é uma função de A em B. É uma relação entre os conjuntos A e B, mas não uma função. Muito bem. E o último exemplo para caracterização aí de uma função, podemos pensar que A1 associa com o B1,
o A1 também associa com o B2 e o A2 associa com o B3. Mesmo que todos os elementos do domínio teve associação, mas aqui nós temos um problema. O elemento A1 teve 2 correspondentes no contradomínio. Isso não pode acontecer. Portanto, os 2 últimos exemplos aqui não são funções, apenas esses 2. Muito bem. Vamos pensar agora em uma função injetora ou também chamada injetiva. Para que uma função seja injetora ou injetiva, quando eu pego 2 elementos diferentes no domínio, as suas imagens também são diferentes, no contradomínio, obviamente. Então, por exemplo, o A1 associa com o B2. O A2 não pode mais associar ao B2. Ele tem que associar ou ao B1 ou ao B3. Então, está aqui uma função injetora, porque 2 elementos diferentes do domínio teve imagens diferentes no contradomínio. Perfeito? Função sobrejetora ou sobrejetiva. Para que uma função seja sobrejetora ou sobrejetiva, agora sim vamos pensar no contradomínio. Todo elemento do contradomínio tem que ter um representante, ou seja, associar com um elemento do domínio. Em outras palavras, não pode sobrar elementos no contradomínio. Pegaremos então um exemplo agora com 3 elementos no domínio e 2 no contradomínio. O A1 associa com o B1, o A2 associa com o B2, por exemplo, e o A3 ele tem que associar ou ao B1 ou ao B2. Vamos supor que ele associa ao B2. Veja que é função, não sobrou elementos aqui no domínio. Cada elemento do domínio teve um elemento associado a ele no contradomínio e não sobrou elementos no contradomínio. Ou seja, todo elemento do domínio tem um que está associando com ele no domínio. Essa é uma função sobrejetiva. Perceba que aqui, nessa função, ela não é sobrejetiva, porque sobrou elemento B3. E aqui também ela não é injetiva. Por quê? Porque elementos diferentes no domínio teve o mesmo representante, ou seja, associou ao mesmo elemento no contradomínio. Essa não é injetora. E essa não é sobrejetora. Ok? Por fim, a gente tem as funções bijetoras ou bijetivas. Para que uma função seja bijetiva, é preciso que ela seja sobrejetiva ou sobrejetiva e injetiva. Tem que ser as duas ao mesmo tempo. E aí ela sim vai ser bijetiva. Então, vamos pegar aqui um exemplo onde eu tenho associação de A1 com B2, pode até cruzar sem problema algum, e A2 com B1. Veja que elementos diferentes no domínio teve imagens diferentes no contradomínio. É função porque não sobrou elementos no domínio e cada elemento teve um representante. E veja, também não sobrou elemento no contradomínio. Então, essa função ela é injetora ou injetiva e também sobrejetora ou sobrejetiva. Quando isso acontece, a gente chama essa função de bijetora ou bijetiva. Isso é muito utilizado em análise combinatória, quando a gente tem a mesma quantidade de elementos no domínio e a mesma quantidade de elementos no contradomínio. Se aqui eu tenho 20 elementos no domínio, eu tenho que ter 20 elementos no contradomínio, para ser uma bijeção. Ou seja, são equivalentes essa associação, formando aqui esses pares. Ok? Muito bem. Com isso, a gente pode agora pensar na solução da questão 161, onde nós temos 12 pares compostos por uma menina e por um menino. E esses pares vão representar a função de A em B. Se são 12 pares, veja, eu não posso, por exemplo, ter uma menina associando a mais de um menino, porque senão eu não consigo formar os 12 pares. Eu posso começar a pensar num exemplo de uma função onde o M1 associa com, por exemplo, H6, poderia ser com qualquer outro. A menina M2 vai associar ao H3, que eu vou chamar de homem 3. O M3 vai associar, por exemplo, ao H1, só não poderia ser aí esses dois. Então, existe uma associação única de uma menina e um menino para formar um par. Por exemplo, M5 com H4, M6, por exemplo, com H13,
M7 com H7, M8 com H11, M9 com H12, M10 com H10, M11 com H9, por fim M12 com H2. Perceba que o elemento H5 não teve associação, já que são 13 meninos e 12 meninas. Essa vai ser para a gente uma função injetora. E por que ela será injetora ou injetiva? Porque para elementos diferentes no domínio, eu vou ter imagens também diferentes do contradomínio. E ela não é sobrejetora. Ela não sendo sobrejetora, obviamente ela não será também bijetora, porque para ser bijetora teria que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por que ela não é sobrejetora? Porque vai sobrar um menino no conjunto B. Com isso a gente já pode analisar as alternativas. Alternativa A. F é injetora, pois cada menina pertencente ao conjunto A está associado a um menino diferente pertencente ao conjunto B. De fato, veja, nós temos aqui uma representação menor, onde cada menina vai estar associado a um menino, formando os pares. E essa associação ela é única. O M8 só pode associar o H5, por exemplo, e o M3 não poderia associar o H5. Então, essa informação ela é verdadeira. A função de fato F é injetora. Muito bem. Alternativa B. F é sobrejetora. Já está errado, porque vai sobrar elementos no contradomínio. Então vamos ver o complemento para ver o que está mencionando. Pois cada par é formado por uma menina pertencente ao conjunto A e um menino pertencente ao conjunto B, sobrando um menino sem formar par. De fato, isso acontece, mas nesse caso, a informação é que ela não seja sobrejetora. Por exemplo, a menina 4 associa com H11, a menina 7 com H4. Sobrou o elemento H8, por isso ela não é sobrejetora. Então, essa informação ela é falsa. Ela não é uma função sobrejetora. Ok? Continuando a letra C, é importante que a gente avalie todas essas alternativas para enriquecer os nossos conhecimentos. F é injetora. Ok, está correto, mas vamos ver o complemento. Pois duas meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam par com o mesmo menino pertencente ao conjunto B, para envolver a totalidade dos alunos da turma. Veja aqui o exemplo. Se eu tenho que duas meninas vão associar ao mesmo menino, isso já mostra que a função não é injetora. Porque se fosse injetora, eu teria que ter dois elementos diferentes no domínio associando com dois elementos diferentes no contradomínio. E isso não acontece. Então ela não é injetora. Muito bem. Alternativa D. F é bijetora. Obviamente que já está errado, porque para ela ser bijetora, teria que ser injetora e sobrejetora. Como ela não é sobrejetora, ela não será bijetora. Pois dois meninos quaisquer pertencentes ao conjunto B formam par com uma mesma menina pertencente ao conjunto A. Veja só, a informação que ele está dando como complemento está dizendo que uma mesma menina vai formar par com dois meninos. Isso aqui nem é função, porque não pode sair mais de uma seta, ou seja, mais de uma associação de um elemento no domínio. Então essa representação, da forma que está escrito o complemento, não é função. E ainda está dizendo que é uma função bijetora. Está também falsa a letra D. E por fim, a letra E. F é sobrejetora, já está errada, mas vamos ver o complemento. Pois basta que uma menina do conjunto A forme par com dois meninos pertencentes ao conjunto B. Assim nenhum menino ficará sem par. A mesma informação anterior. Quando eu tenho uma única menina associando a dois meninos, isso nem será função. Portanto, a letra E também é falsa.
E o gabarito para a nossa questão é, de fato, a alternativa A. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.